Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá e estas são as principais notícias do dia. 13 de agosto de 2019. Previsão do tempo. A Meteotech informou que a previsão do tempo para hoje é de céu claro. Ocorrerá outro pequeno aumento nas temperaturas e será muito mais quente do que o habitual na maioria das áreas do país e úmido na linha costeira. As temperaturas esperadas para hoje, durante a noite, são Kiryat Shmona 24 a 38, Katzeren de 21 a 34, Tzfat de 23 a 31, Tiberias de 24 a 39, Nazaré de 23 a 35, Haifa de 25 a 31, Tel Aviv de 24 a 32, Jerusalém de 23 a 34, Ashkelon de 24 a 31, En-Ged de 32 a 42, Beersheva de 22 a 37, Arad de 21 a 35, Mitzpe Ramon de 22 a 34 e Eilat de 28 a 31 graus Celsius. Tentativa de atentado. As forças de defesa de Israel prenderam um palestino que cruzou a cerca de fronteira no sul da faixa de Gaza em direção a Israel. O terrorista tinha na mão, durante a prisão, uma faca e 2 balas de revólver, que foram encontradas no suspeito durante a prisão, e ele foi levado para interrogatório. Rússia testou o armamento nuclear, violando acordos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referiu-se à misteriosa explosão na Rússia, que resultou na morte de 5 cientistas na semana passada, escrevendo em sua conta no Twitter que os Estados Unidos estão aprendendo muito com a explosão. Ele sugeriu que se tratava de um experimento com mísseis nucleares publicado pelo New York Times. As pessoas se preocupam com o ar ao redor e as instalações em toda a região. Isto não é bom, escreveu Trump. Rússia e seu governo é o país mais irresponsável e mercenário do mundo. Esconder testes de armamentos nucleares é uma terrível violação de todos os acordos anteriores com os Estados Unidos e o Ocidente. Além disso, este país, que é governado por verdadeiramente pessoas endemoniadas, vende armas para nações terroristas como o Irã e Venezuela. É vergonhoso este país fazer parte de um Conselho de Segurança da ONU. Sua liderança deverá ser caçada como criminosos contra a humanidade em todos os países. O destino do governo da Rússia deveria ser o mesmo do governo do Irã: sofrer as mais pesadas sanções econômicas, forçando-os a abandonar a política de alimentação de conflitos em todo o mundo. Terrorismo Islâmico Mundial. O corpo de uma mulher foi encontrado no centro de Sydney, pouco depois de um homem ser preso por esfaquear pessoas em uma movimentada rua da cidade, enquanto gritava Allah Akbar. A notícia foi amplamente divulgada nos meios de comunicação na Austrália. Além do corpo da mulher morta, outra mulher foi encontrada e levada para o hospital depois de ter sido esfaqueada. As pregações de violência e guerra santa deveriam ser proibidas em todas as mesquitas em todo o mundo, pelos governos de cada nação. Somente assim poderemos um dia amenizar este câncer chamado islamismo radical. Acordo de paz do século. O enviado dos Estados Unidos ao Oriente Médio disse: o presidente Trump decidirá quando anunciará os detalhes do acordo do século. Ataque no Iraque. Os relatos de um ataque aéreo tomaram conta da mídia árabe em todo o Oriente Médio. A suspeita é de que a Força Aérea do Estado de Israel tenha efetuado um ataque preventivo audacioso. A rede Sky Network, em árabe, relatou que uma pessoa morreu e mais 29 ficaram feridos em um ataque aéreo aos depósitos de armas de milícias iranianas na região de Bagdá. Não muito tempo atrás, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou à imprensa internacional que o Estado de Israel irá fazer todo o possível e necessário para neutralizar as ameaças das milícias iranianas e grupos terroristas que são financiados pelo Irã, não importando onde irão agir e até mesmo no Iraque. Segundo os meios de comunicação, as forças de defesa de Israel estão fazendo uso de caças F-35, que são imperceptíveis aos radares convencionais.
Se assim for, este foi o segundo ataque preventivo realizado em território iraquiano pelas forças de defesa de Israel e a sua força aérea, demonstrando que nenhum sistema de defesa é capaz de detectar ou impedir a ação das forças de defesa de Israel. Eleições em Israel. Faltam apenas 34 dias para as próximas eleições e crescem as divisões, mesmo entre os partidos que criaram listas partidárias unidas. O líder da Liga Azul e Branco, Benny Gantz, declarou que está disposto a formar governo de coalizão com rotação, mesmo que seja com Benjamin Netanyahu. Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid, da Liga Azul e Branca, o criticou, dizendo que Gantz esqueceu do acordo de rotação entre ele e Gantz. Os partidos de direita estão dizendo que, se não conseguirem formar uma coalizão com Netanyahu encabeçando, irão propor outra pessoa do partido Likud para ser indicado como futuro primeiro-ministro. Netanyahu e as investigações. Benjamin Netanyahu deverá participar de uma audiência judicial nos casos em que está sendo investigado, cerca de um mês depois das eleições. Sendo assim, é bem possível que, mesmo que seja eleito, não tenha condições de governar, pois logo após a audiência judicial, os casos de corrupção pelo qual está sendo acusado deverão seguir rumo ao julgamento, e a apresentação de cartas de acusação poderá ocorrer no começo de 2020. A situação em que se encontra Netanyahu pode ser uma grande barreira para os eleitores potenciais, que pensarão duas vezes antes de votar em alguém que poderá, por fim, não ser capaz de governar por questões judiciais. Vocês acabaram de assistir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Café Torá.